Por mais que eu goste aqui de sempre estar trazendo atualizações sobre os FIIs que mais tem cotistas, né, até pela maioria dos acumuladores de patrimônio aqui do canal inscritos, estão sempre pedindo atualizações. Eu sempre atendo, lógico, mas acho muito bacana estar sempre trazendo ativos aqui que são pouco falados no mercado. E muitas vezes tem uma gestão aí ou uma equipe por trás muito mais interessante do que muitos fundos que inclusive deram problemas no passado. E o JSAF11, JS Ativos Financeiros, JS porque advém do Joseph Safra, fundador do banco, que inclusive é o quarto maior banco privado do país e nem todo brasileiro, como a maioria bem já sabe, pode fazer a conta aí no banco, porque lógico, ele tem aí uma estratégia de seletividade do seu público-alvo. Por conta exatamente disso, ele acaba oferecendo produtos, e uma gestão mais premium. Os produtos financeiros acabam aí tendo a estratégia ligada a rendimento, mas principalmente a proteção. O JSAF, ele é um FOF, um fundo imobiliário que tem uma estratégia interessante, mas existem alguns mitos sobre ele. E apesar de não ser um FII aí que seja uma celebridade, esteja no centro das atenções das notícias aí do mercado, já vai dando aquela clicada marota no joinha. Se ainda não for inscrito aqui no Acumuladores de Patrimônio, aproveita e ativa o sininho de notificações também. Inscritos tem moral aqui, beleza? E vamos embora sem muita enrolação. O JSF11, como eu falei antes, ele é um FOF, ou seja, ele tem uma estratégia majoritária de FIIs, de deter FIIs na carteira. Só que a estratégia de gestão desde o início, ela é oportunista, no sentido de que ela pode deter ações de empresas listadas em bolsa, do setor imobiliário, lógico, ativos de liquidez, CRIs e, lógico, os fundos imobiliários. Ou seja, o JSAF ele tem uma estratégia aí muito ampla de alocação de capital, apesar dos FIIs terem aí a maior porcentagem no seu patrimônio, lógico, é um FOF. Para vocês terem uma melhor compreensão, essa aí é a carteira de ativos. Ao lado a gente tem a concentração do patrimônio, a maioria dos FIIs adquiridos com desconto. A maior concentração dos fundos imobiliários é o FII Água Branca, o FPAB11, um fundo de 1999 administrado pelo BTG. Inicialmente ele era fechado, tinha como objetivo deter e administrar ativos no complexo Água Branca, na Avenida Francisco Matarazzo, São Paulo, avenida bem famosa. O FPAB ele detém aí 100% das torres de Nova York e Los Angeles. É um fundo com poucos cotistas, o valor ele está um pouco ali acima do que a maioria dos investidores de pessoa física costumam pagar no fundo imobiliário, apesar de ele estar com desconto enorme aí. E é um fundo bem parado, aquele fundo bem coroa, é muito bem, ele só detém as duas torres e administra ele e repassa ali aos cotistas os rendimentos. A segunda maior participação é o RVBI11, que é um FOF também, paga excelentes dividendos, está descontado também e é pouco falado, inclusive. Vale lembrar que apesar de FOFs investirem majoritariamente em fundos, ele pode deter ações, instrumentos de liquidez, CRI, LCI, mas enfim, o restante dos FIIs são bem conhecidos, a maioria deles já trouxe aqui no canal, inclusive, são ótimos fundos. O book de FIIs aí tem uma concentração de 87% do patrimônio investido, tem dois CRIs aí, como vocês podem ver, um é do HSLG11, que eu já trouxe aqui no canal, do ativo Bemol, que também já falei sobre ele, tá pagando IPCA mais 8, com a duration aí de 5 anos, uma concentração de 3,2% do PL, e o segundo papel é do MAL11, um excelente fundo imobiliário, já falei ele aqui também, ele está pagando IPCA mais 7,8%, tem uma duration de 4 anos e 8 meses, é um CRI aí do Shopping Madureira e está com uma concentração aí de PL de 4%. São ótimos CRIs para poder manter em carrego, risco quase zero. Os papéis têm aí uma concentração total de cerca de 7% do patrimônio. Vocês podem ver também, inclusive, uma concentração de 3% em uma ação. Assim, ela tem um ticker CINE3 na bolsa. Lembrando que tem uma concentração da composição da carteira de um lado, e a participação por ativo do outro, beleza? E nitidamente dá para ver uma diversificação muito bacana. Mas voltando, assim, ProEntec é uma companhia que detém a participação em shopping centers e ativos corporativos, principalmente em São Paulo, a minoria dos ativos estão no Rio de Janeiro. Assim, ela é o antigo braço ali da Cirela, a parte comercial and properties. Teve a divisão dos negócios, na verdade não foi uma separação, foi divisão,
né? Mas a Cyrela ainda detém a participação, ou seja, né, faz parte do grupo Cyrela ainda. A Cyrela, né, para quem não está familiarizado, é uma das maiores construtoras e a maior do setor aí de alta renda, beleza? Os outros 3% são ativos de liquidez em caixa, instrumentos ali em DI principalmente. Quem já é do canal sabe, eu sempre acabo falando sobre os ativos que as ações, os fundos imobiliários, os ETFs, as stocks lá fora, já falei bastante sobre BDR aqui também, que eles têm na carteira porque a gente precisa saber como é que funciona por dentro de fato, beleza? Quem já é acumulador aqui já tem noção disso aí, inclusive se inscreva. Tem gente que acha um pouquinho chato, mas é importante a gente falar as coisas de uma maneira mais completa. Mas voltando, na estratégia de investimento, ou seja, alocação de capital, tem 45% do patrimônio só para manter a renda, 31% são ativos para ganho de capital, adquiridos com desconto, lógico, né, e com um potencial enorme de valorização, 23% tem estratégia de ganho de capital e de geração de renda. Lembrando que todos os ativos eles estão gerando renda mensal aí. Até as ações da Sim, elas pagam dividendos, só que a Sim ela paga dividendos inclusive 2 vezes ao ano. O restante é rendimento mensal, ok? A concentração por segmento de mercado dos ativos que o fundo tem, 43% está exposto a recebíveis, são CRIs, lajes corporativas estão compondo aí 28% da exposição, 11% são FOFs, 3% está sendo ali instrumentos de caixa, ativos com liquidez, DI. Depois vem o setor logístico, shoppings, por fim tem renda urbana, que é a menor exposição, né? Aquela pimentinha que o fundo tem. É um fundo que tem uma excelente estratégia de renda, ter um FOF na carteira para quem não tem tempo de ficar vendo relatório, notícias aí em sites com assinatura, aquele investidor que tem pouco tempo para gestão de investimento. Afinal de contas, tem a gestão de finanças pessoais, tem a família, tem o trabalho, tem os negócios. Esse tipo de fundo, ele é excelente para esse tipo de investidor e para aquele cara que quer ter aquele fundinho ali, que ele nunca vai ter dor de cabeça. E quando for ver uma atualização, ele vai ter a inscrição aqui, beleza? Inclusive, quem pegou aí o JSAF11 no início do fundo teve aí um ganho de capital enorme, tá? Tá aí na tela para não me deixar mentir a rentabilidade consolidada do fundo, mesmo com as cotas valendo nesse momento aí da gravação, tá? R$ 7,40 por conta, lógico, da baixa do mercado, né? Nem vou falar muito disso aí, beleza? O fundo ele tá pagando mais de 14% de yield aí, né? Por conta dessa correção, lógico, né? 14% yield aí nesses 12 meses, junto com esse desconto aí. Acredito que, assim como as ações, os FIIs, eles têm aí um grande potencial de valorização, tanto por essa baixa aí do mercado, por conta de questões políticas, econômicas atuais, diria até geopolíticas e ideológicas, não vou falar muita coisa. O vídeo que eu fiz sobre essas questões aí deu uma baixa enorme aqui no canal, então vou ter que evitar bastante, senão vou ter que deixar de postar vídeo, pô. Tem um canal aí há quase 3 anos e o vídeo bater 60 visualizações, é bronca, né? Mas enfim, acredito que isso tende a se estender durante esse ano e boa parte de 2026. Então, para quem gosta de descontos, pensa em médio e longo prazo, tem planos para os investimentos, né, e para si, para a família, cara, tem excelentes negócios para se fazer, né, e há um tempo aí extremamente favorável para a acumulação, exatamente por causa dessa toda essa turbulência que está acontecendo. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião, o que é que você acha, se você acha, né? Inclusive deixa aí se você vendeu os ativos, né, tá pensando em ir para o exterior, como tem muita gente querendo fazer aí. Fala o que é que você achou sobre o FOF. Deixa aí o ativo que você gostaria de ver aqui no Acumulador de Patrimônio no próximo vídeo. Diz aí se você tem o JSAF11 na carteira ou pretende ter. Deixe seu joinha como apoio, se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos e para manter moral aqui nas sugestões de conteúdo de ativo. Valeu, até a próxima e mais uma vez desculpa pela rouquidão aqui que eu tô bem gripado. Valeu.